Neste vídeo, vamos explorar a tecnologia Java Server Pages e ver como que a gente pode usá-la para criar páginas dinâmicas usando Java. Salve internauta! Vou fazer uma introdução ao Java Server Pages, tecnologia do Java para criar páginas dinâmicas que são processadas pelo servidor. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, ative o sininho para ficar atento às novidades. Vou publicar os mais diversos vídeos para ajudar você a se desenvolver no mundo da programação de computadores. Beleza? Bora pro vídeo. Só, a JCP é uma tecnologia criada pela Sun Microsystem, finada Sun Microsystem, lá em 1999, para permitir que programadores Java possam criar páginas da web dinâmicas. Na prática, é como se fosse uma página HTML, com a diferença de que dentro dela podemos abrir umas tags especiais para escrever código Java que é processado lá no servidor, transformado em HTML e devolvido para o navegador já processado. Se você já tem conhecimento de PHP ou ASP.X, é bem parecido, é o mesmo propósito. Vamos parar de papo furado e ir para a tela logo ver isso na prática. Olha só, estou com o NetBeans aqui aberto. E além do card aqui em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para a playlist dos vídeos sobre Java. Nessa playlist os vídeos já estão sequencialmente organizados para você experimentar o Java desde a preparação do ambiente de desenvolvimento até a aplicação dos mais inúmeros recursos que a linguagem oferece, beleza? Aqui no NetBeans eu vou criar um projeto novo, vai ser um projeto de aplicação web, chamado de Web App JCP. Não esquece sempre de deixar marcado esse checkbox aqui para usar uma pasta dedicada para armazenar a biblioteca. Eu vou usar aqui o Glassfish, estou usando o Jacarte 10, aqui já posso clicar em Finish. O nosso projeto tem aqui em Source Packages nada, e em Web Pages a gente tem um index.html e um webinf com um arquivo aqui de configurações. Esse index.html é um arquivo HTML padrão, a gente não consegue criar código Java aqui dentro desse arquivo. Eu vou escolher aqui o Chrome como navegador padrão e clicar no Play para executar a aplicação. A aplicação foi executada. Aqui a gente está rodando o caminho de contexto no servidor localhost na porta 8080, que é onde roda o meu Glassfish. E o nome de contexto da aplicação é WebApp.jcp. A nossa aplicação não tem nada naquela página HTML. O index.html é a página inicial da nossa aplicação. Se eu não quero usar o HTML como página inicial, porque na página inicial eu vou querer implementar algum tipo de mecanismo do Java que rode no servidor, eu posso remover esse HTML daqui. Então eu clico aqui em Delete ou aciono pelo menu de contexto Delete, apaguei. E agora aqui em Web Pages, aqui na raiz, quando eu venho em New, eu tenho a opção de criar um Java Server Page. Aqui nessa lista aparecem aquilo que é comumente usado por nós. Se não apareceu o JCP aqui, você vem aqui em Other, Web e procura o JCP. O JCP é como um arquivo, na verdade ele é um arquivo. Se eu chamá-lo de index, eu não preciso colocar extensão, e eu finalizar, ele cria um arquivo muito parecido com o arquivo HTML. Algumas diferenças que a gente percebe aqui, já de cara, são um comentário. Então repara que o comentário começa com esses parênteses angulares aqui, o menor, percent, traço, traço, finaliza com traço, traço, percent, maior. Isso aqui é um comentário em Java Server Page. Tem aqui também o que a gente chama de diretiva, parênteses angular de novo, percent, isso aqui é o que delimita uma tag JCP. Por isso que vocês perceberam que o comentário também começa assim e termina assim. Mesma coisa para a diretiva, começa assim, só que tem um arroba, e aí aqui eu tenho uma diretiva de página chamada Content Type, que diz qual é o tipo de documento, o mini type do documento, e o Page Encoding, que está aqui em UTF-8, finalizo a diretiva. Em outro vídeo eu vou falar sobre detalhes de diretivas aqui e alguns recursos que são muito interessantes para a gente reutilizar coisas em JCP. O resto é HTML, então aqui eu tenho as tags HTML sendo apresentadas. Quando eu salvo isso aqui, e se eu voltar na minha página e atualizar, ele vai mostrar o conteúdo do index.jcp. O próprio Glassfish reconhece que o index.jcp é a página inicial agora. Desde que eu tenha uma página chamada index, pode ser index.jcp, index.html, index.htm, qualquer página chamada index vai ser reconhecida como a página principal. Ao invés de ser Hello World, eu vou chamar de JCP Page, e aqui em uma div eu vou abrir um scriptlet. A gente chama isso aqui de scriptlet, ou scriptzinho. Eu abro com parênteses angular percent, fecho com percent parênteses angular.
aqui dentro eu posso escrever código Java normalmente. Posso declarar, por exemplo, uma variável x igual a 10, outra variável y igual a 10 e declarar a terceira variável chamada z igual a x mais y. E por fim eu posso usar o out.println para mostrar o valor de z. Quando eu atualizo a minha página principal, percebe que apareceu aqui 20. Porém, se eu observar o código-fonte dessa página, vocês vão perceber que não é aquele código Java que aparece aqui. Aquele código Java foi processado pelo servidor e foi devolvido aqui para o navegador, algo já processado, já transformado em HTML. Inclusive, não vem o comentário do JSP, nem a diretiva. Então, esse tipo de recurso a gente vai utilizar quando desejarmos que o código seja literalmente processado no servidor. Não é JavaScript. Isso aqui não é um código de client que vai para o navegador. Ele é processado no servidor. Imagina que você faça uma aplicação que seja um quiz ou um teste online. Como é que você vai implementar o processamento do seu teste online no client? Qualquer um que sabe um pouquinho de JavaScript vai abrir o código-fonte e vai ver no JavaScript quais são as respostas das perguntas do teste. Isso não tem cabimento. É tipo de coisa que você precisa processar no servidor. Ou na página, como a gente está vendo hoje aqui, ou por meio de uma aplicação que devolve um JSON que é utilizado de alguma forma em uma API. Outro tipo de situação é quando a gente quer usar a data-hora do servidor. Imagina um sistema de controle de ponto, por exemplo, em que o funcionário inicia ou finaliza a sua jornada de trabalho. Você não pode usar a data-hora do computador da pessoa, senão ela pode manipular a data-hora e forjar o seu ponto. Você precisa usar mecanismos que usem a data-hora do servidor, onde você consegue ter controle do tempo. Voltando para a nossa aplicação, a gente está vendo aqui um scriptlet e por vezes pode ser que fique bem ruim usar o out.println para você escrever coisas na tela. Então, existe um outro tipo de scriptlet que a gente chama de expressions. Para ilustrar isso aqui, eu vou pegar esse scriptlet, vou remover daqui e vou colocar ele aqui antes do HTML. Deixa eu recolher aqui a indentação, como se aqui fossem processadas as nossas entradas e processamento. Aqui na div, eu poderia até deixar ele numa linha só, porque aqui eu vou usar um tipo diferente de scriptlet, que a gente chama de expression. Expression é quando a gente coloca esse igual no scriptlet. O que ele permite é que eu possa jogar um valor ou uma expressão e ela automaticamente vai ser convertida em texto e lançada no out.println. Então, se eu colocar o Z aqui, por exemplo, salvar meu projeto, voltar na minha página e atualizar, eu tenho literalmente o mesmo resultado. Se eu observar o código-fonte, você percebe que inclusive não teve aquela quebra de linha no exemplo anterior, porque eu coloquei tudo na mesma linha usando um expression. Aqui a gente teve uma quebra de linha porque eu coloquei um scriptlet. E inclusive, poderíamos colocar direto a expressão aqui. Se eu remover isso daqui e tirar essa linha, ao invés de Z, eu posso colocar o x mais y aqui. O resultado que eu vou obter vai ser literalmente o mesmo. O código-fonte também fica meio que inalterado, porque a gente já está vendo o código-fonte que foi processado pelo código Java. Mas a utilização aqui está usando a própria expressão para ser emitida na saída da página. E vou remover isso aqui. A gente pode colocar também a declaração de uma instância de um objeto Java, como no caso Java UTODate. Quando eu salvo isso aqui e atualizo a minha página, eu tenho a data-hora do servidor. Aqui novamente, se eu observar o código-fonte, eu tenho o valor já literal aqui, e não o código Java. No caso, eu estou usando a minha própria máquina como server, mas aqui apareceria a hora do servidor numa aplicação hospedada na nuvem, por exemplo. Aqui na home, eu vou colocar aqui um H2, exemplo de expression. Se eu quiser usar um script ao invés de um expression, eu não coloco o sinal de igual, uso o out.println e dentro dos parênteses do out.println eu instancio a minha classe. Salvei. E agora, quando eu atualizo a minha página, eu tenho aqui um exemplo de expression e um exemplo de script. Se eu observar o código-fonte, eu tenho praticamente o mesmo resultado. Não importa se eu usei scriptlet ou se eu usei uma expression. Ou seja, esses recursos eles não são concorrentes, eles são complementares. Em função de como você quer disponibilizar o seu código, você vai escolher se usa um ou outro. Geralmente usamos os dois. Quando a gente quer mostrar valor, geralmente a gente usa uma expression. E a gente vai usar script quando a gente quer processar algum tipo de conteúdo. Vou chamar aqui de index. Vamos alterar essa página aqui para deixá-la um pouquinho mais organizadinha. Eu coloquei um H1 com JSP, um H2 com index, um bloquinho mostrando a utilização de expression, o outro mostrando a utilização de scriptlet. Vamos criar aqui um H3 de exemplos e a gente vai agora fazer uns exercícios. Vou começar fazendo uma página JSP que calcula a soma entre dois números, utilizando o request.getParameter, assim como foi feito no servlet, que a gente lê um parâmetro enviado por um formulário ou por uma URL. E daí? Pausa o vídeo e tenta fazer, depois volta aqui para conferir.
Então vamos lá. Aqui em Web Pages, eu vou colocar na raiz mesmo. Eu clico com o botão direito New JSP, chamar aqui de Sum JSP, finalizo, tá aqui a minha página. A minha página vai ser bem parecida, então eu copio isso aqui, eu colo aqui, que vai mudar, que eu vou colocar aqui Sum, que eu não tenho isso aqui. E a única coisa que eu vou fazer de diferente aqui, vou colocar um H4 com um link em que o href vai voltar lá para o index. Eu vou colocar aqui o texto voltar. Lá no index, eu vou colocar um H4 para Sum, e aqui eu vou declarar um formulário. Vou colocar um input do tipo number com o nome N1, o sinal de mais, um outro input com o nome N2, e um terceiro input do tipo submit com o nome Sum, e o value igual que é o que vai aparecer no botão para o usuário. E aqui no form, eu defino como action a própria página Sum JSP. Salvei, atualizei a minha página. Agora, quando eu mando dois valores aqui, vou mandar, por exemplo, 2 e 3, e clique em igual, ele invoca a página Sum JSP com os valores parametrizados aqui, o N1 valendo 2, o N2 valendo 3 e o parâmetro Sum. Agora eu posso processar a saída, que não está fazendo nada aqui, só tenho voltar. Posso processar agora o meu código aqui. Antes do HTML, eu sempre recomendo que você leia todos os parâmetros que você precise no local, antes mesmo de começar a montar o HTML de maneira controlada, então a gente sempre vai usar o try-catch. É preciso considerar que quando a gente está lendo parâmetros, sempre existe a possibilidade de não vir parâmetro nenhum. E eu vou declarar uma outra variável aqui, chamada errorMessage, inicializada com nulo. Eu vou usar ela para mostrar ali embaixo como que a gente pode condicionar elementos. Aqui eu vou colocar um if. Se tiver o parâmetro Sum, que é o parâmetro do botão que eu incluo no form, eu leio o parâmetro N1. Faço a mesma coisa para o parâmetro N2. Leio e guardo o resultado. Aqui no catch, eu posso usar aquela variável de controle criada aqui em cima, errorMessage, para ler a mensagem de erro, onde eu poderia fazer algum outro tipo de tratamento. Então esse bloco aqui é um bloco de entradas de dados. Eu li as entradas, processei o resultado, inclusive. Agora, por que eu posso usar lá embaixo? Ele não pode ficar aqui dentro do try. Então eu preciso ter essas variáveis de controle, N1, N2 e result. Eu preciso declarar elas aqui. Então eu faço isso aqui, ó, N1, N2 e result. E não mais aqui dentro do try. Agora eu tenho elas sendo processadas aqui, mas declaradas lá em cima. Agora eu posso trabalhar a minha interface. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso usar um script para fazer uma condição. Eu posso usar um scriptlet para abrir o if, o outro scriptlet para fechar o if. E o que tiver dentro, entre esses dois scriptlets, só vai aparecer na página, só vai ser processado se essa condição for satisfeita. No caso aqui, se a mensagem for nula. E se a mensagem for nula, o que eu faço? Eu coloco uma expression para o N1, concatenado com mais, concatenado com a expression para o N2, concatenado com o igual, concatenado com a expression para o result. Para evitar a situação dessas variáveis não terem sido inicializadas, que é o que pode acontecer aqui, se não entrar no if, elas vão ser sempre nulas. Então eu inicializo elas com 0 só por precaução. Se eu observar minha página atualizar, já aparece aqui o resultado da soma. Agora eu posso testar a aplicação. Se eu colocar aqui 2 e 3 e clicar em igual, ele já está mostrando o resultado. Mas eu quero testar aqui erros que possam acontecer. Por exemplo, o usuário digitou 2. Que maldade. Olha o que acontece no código fonte. Ele não apresentou nenhum erro, mas ele não mostrou nada, porque eu não coloquei uma condição para mostrar a situação em que há um erro. Então eu posso colocar aqui, ó, logo depois do if, eu posso colocar um else e coloco uma div com o errorMessage. Posso até colocar uma cor vermelha aqui para estilizar melhor esse div. ErrorMessage é com 2 S. Quando eu atualizo a página, ele mostra aqui a mensagem de erro, porque eu coloquei 2 aqui em cima. Se eu tivesse jogado outro valor como 23, por exemplo, ele processa a soma corretamente aqui. Agora aqui estamos fazendo uma página que recebe um número informado pelo usuário e mostra uma tabela de números aleatórios. A gente já vê como fazer laço de repetição também. Pausa o vídeo aí e tenta fazer, depois você volta aqui para conferir como ficou. Ok, então eu vou copiar esse sum, clicar em Web Pages e colar, porque vai ser bem parecido. Aperto o F2 para trocar o nome e vou chamar de random, de números aleatórios. Abro o arquivo, o que eu vou ter de diferente aqui? Aqui, random numbers. Aqui vai ser parecido, com a diferença de que eu vou ter só a variável n. Eu não vou precisar de result. E aqui eu vou deixar por padrão 10. Aqui eu só leio o n. Eu não preciso ler o n2. E eu não preciso de result. E aqui eu vou apagar porque eu vou fazer um pouquinho diferente. Lá no meu index, vou declarar n4 para números aleatórios. Declaro um form com action para random JSP. Declaro um input para o n. E um input para um botão. Um submit com name random e o value generate. Salvo aqui.
e agora o nosso índice fica aqui, fica assim. Se eu quiser colocar um valor padrão aqui, eu coloco 10, por exemplo. Quando eu atualizo, está ali o 10. Clico em Generate. Ele chama a página corretamente, manda o 10, manda o random, e agora a gente já pode processar aqui a nossa tabela. Agora aqui, eu declaro uma table, eu vou ter um tr, com um th para o index, um th para o number, e agora usando o mesmo raciocínio do scriptlet para o if, eu crio um scriptlet para o for, que vai ter uma variável indexadora começando em 1 e incrementando até o n. Faço um outro scriptlet para fechar o laço de repetição. Agora essa minha linha ela vai se repetir n vezes. Coloco um td para o i e aqui na tabela eu coloco uma borda só para ver o resultado de maneira mais efetiva ali. Vamos ver como é que está ficando. Ele já está mostrando a minha tabela, falta ainda a célula que vai mostrar o número aleatório. Para calcular o número aleatório, eu declaro uma variável chamada random como inteira, converto para int uma expressão em que eu multiplico math.random, que é uma função da classe math do Java, que devolve um número aleatório entre 0 e 1. Então, eu multiplico ele por 100 para ter um número que varia entre 0 e 100. Depois de convertido para inteiro e guardado no random, eu declaro uma TD mostrando esse número aleatório. Salvo, volto na minha página, atualizo, e agora eu tenho números aleatórios aqui. Uma outra coisa que eu quero fazer é colocar esse mesmo form aqui no random, logo antes aqui da tabela. E nesse caso, eu não preciso aqui do random JSP, mas eu posso deixar que funciona do mesmo jeito. Quando eu atualizo agora aqui, o número aparece aqui. Eu posso mandar um número diferente e atualizar. Para não ficar um número fixo aqui igual a 10, é conveniente a gente colocar aqui o número que foi lido aqui em cima, né? O n. Então, eu uso uma expression dentro das aspas para colocar o valor de n. Quando eu atualizo agora, percebe que eu posso mandar 15. Olha, tinha um erro aqui, muito, muito feio. Eu esqueci de colocar o random aqui, ainda estava perguntando se o parâmetro era o sum, é o random. Salvo isso aqui, quando eu volto, atualizo. Olha lá, ele está com 15 aqui, coloco 6, ele gera 6 números. Agora você pode tentar a sorte na loteria. Se você quisesse mudar para ver os números da loteria, é só trocar aqui 100 por 60, salvei, voltou, atualizou, olha lá, é o 0 e vem repetido. Se eu gerar de novo, aí eu vou tendo números diferentes. Posso modificar aqui e experimentar com vários valores. Para finalizar, que tal fazer agora uma página JSP que mostra a tabuada de um número informado pelo usuário? Bem parecida com essa dos números aleatórios. Pausa aí, tenta fazer, depois você volta aqui e vê como ficou. Tá. Então o que eu vou fazer é copiar esse arquivo random, colar aqui em Web Pages e mudar o nome para Multiplication Table. Abro ele e começo a trabalhar nele. Vou mudar o nome aqui. Tá, Multiplication Table. E a diferença é que o meu for, ele não vai até o n, ele vai agora do 1 até o 10. Eu não preciso mais ler número aleatório, eu também não vou querer um cabeçalho e nem borda, para ficar mais bonitinho. Aí eu vou ter um TD para mostrar o n, no outro TD eu coloco assim, vezes o i, e aqui eu coloco o n vezes o i. Salvo. Na minha página inicial vai ficar bem parecido, então eu vou copiar aqui e colar. O 4 aqui eu vou colocar Multiplication Table, vou chamar o nome aqui só de multi, com generate também. O value aqui eu vou deixar como 2 por padrão. E aqui eu não cometo o mesmo erro, em vez de handle aqui é multi, é o nome do parâmetro que eu dei lá para o submit do form. Outra coisa que eu tenho que arrumar aqui é que ele tem que chamar, que não é o random JSP que ele vai mandar aqui, que ele vai chamar aqui na action, é o Multiplication Table. Salvo isso aqui também, não é o random aqui. É o Multiplication Table JSP. Agora eu atualizo minha página inicial, quando eu clico aqui em Generate, olha só, ele já está mostrando direitinho. E eu estou lendo como double e nem precisaria ser como double, né? Vamos resolver isso aí. Aqui é int, aí eu uso o integer.parseInt, e não um double parse double. Agora eu consigo ver os números aleatórios e não fica mais aparecendo como número real. Vou fazer a mesma coisa aqui no Multiplication Table, integer.parseInt. Agora, quando eu volto na home e mando gerar uma tabuada, tá ali a tabuada. Outra coisa que eu esqueci de mudar aqui é que não é mais random, é multi. O problema de copiar e colar é esse. Agora, eu mandar gerar a tabuada do 4, funcionou, do 2, do 6, tá aqui, nossa Multiplication Table. E é isso aí. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar atento aos próximos vídeos. Nos próximos vídeos vamos explorar mais funcionalidades aí do JSP e aprender a fazer coisas mais complexas e mais legais. Então fica junto. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha
e segue acompanhando o canal. Se tiver alguma crítica, sugestão, dúvida, coloca aí nos comentários e até o próximo.